Pessoal, placas tectônicas. O planeta tem mais de 50 placas tectônicas, 14 placas, grandes placas e 38 placas menores. E cada limite de placas tectônicas nós temos um tipo de movimento. Nós temos 3 movimentos que são identificáveis. A coisa que a geologia ainda não sabe é o porquê em cada lugar nós temos o movimento que nós temos. Mas hoje nós já sabemos a direção desses movimentos e o significado disso na formação da crosta terrestre. Esses movimentos horizontais das placas tectônicas são movimentos que proporcionam a orogênese, ou seja, a formação de montanhas. Nos limites divergentes, nós temos a formação de placas tectônicas. O Oceano Atlântico está aumentando. E entre essas placas nós temos a formação de uma montanha oceânica chamada de dorsal meso-oceânica. Nas áreas de limites onde as placas convergem, como por exemplo aqui na placa de Nazca, a placa de Nazca é uma placa oceânica, portanto ela é mais densa, né? Ela está embaixo, né? O que é mais denso fica embaixo, né? E quando ela colide com a placa sul-americana, ela começa a vivenciar um processo que nós chamamos de subducção, formando fossas oceânicas aqui na costa da América do Sul, tá certo? Então, esse processo de limite convergente pode formar a subducção, que é quando uma placa que é mais densa entra embaixo da outra placa. E como nós temos aqui na Califórnia, na região da Califórnia, os limites conservativos, onde as placas deslizam lateralmente. Então, limites conservativos, as placas deslizam lateralmente. Esses movimentos geram toda uma instabilidade na crosta terrestre que nós vamos chamar de abalos sísmicos. E é por isso que nas áreas mais próximas dos limites, os abalos sísmicos são mais sentidos. Então há uma relação entre a formação vulcânica de vulcões, por exemplo, do Anel do Pacífico, como nós já vimos, com as atividades sísmicas. Se você olhar bem o Brasil, por exemplo, ele está numa área que fica entre os limites, olha. Portanto, nós estamos numa área em que nós não sentimos tanto essas atividades sísmicas, mas nós sentimos, mas de forma muito leve. Muito diferente do que acontece na Califórnia, por exemplo, ou na região do Himalaia, ou mesmo na região aqui andina, tá certo? Que nós temos bastante índices de abalos sísmicos, né? Grandes terremotos já aconteceram no Chile, no Peru, na Colômbia, na Venezuela, tá bom? Muito bem, e aqui a gente sente esses abalos sísmicos um pouco menores. Todos esses movimentos são formadores de cadeias montanhosas, ou seja, dobramentos modernos. Nós vemos aqui nos limites, os Andes, por exemplo, nós vemos aqui nos limites da placa norte-americana com a placa do Pacífico, as montanhas rochosas nos Estados Unidos. Nós vemos na placa indiana, se chocando com a placa eurasiática, a formação dos Himalaias, por exemplo, né? E também nós temos formação dos Alpes, formação de dobramentos modernos na cadeia do Atlas e em outros lugares do mundo, tá ok? Então tá aí, essas são as placas tectônicas e esses são os limites e os tipos de direção que as placas podem seguir, formando ou destruindo, né, a crosta terrestre. Valeu, um grande abraço.